Aí o Marcos, no Brasil há plano de fazer uma réplica da Arca de Noé em Alpinópolis, Minas Gerais, como a que fizeram no Zeuá. O que você acha disso? Eu acho um desperdício de dinheiro e um desserviço educacional. Ponto. Falando claramente, objetivamente, é isso. Desperdício de dinheiro sob qualquer aspecto. Ah, então deveria ser proibido? Não, as pessoas são muito emocionadas, entendeu? Eu digo assim, não, então tem que proibir a Arca de Noé. Não, se o dinheiro for privado, faça o que quiser com o dinheiro. É o dinheiro da igreja adventista. Faça o que quiser com o dinheiro. Paciência. Eu lamento porque eu acho que esse dinheiro que vai ser feito, que vai ser gasto, poderia estar sendo feito com algo útil. E está sendo feito com um troço que serve só para proselitismo religioso de algo que não aconteceu, né? E que ajuda a alienar as pessoas sobre a ciência e sobre aquilo que a gente estuda. Isso é o que é o grande problema. E que pode forçar no futuro a engolir goela abaixo um monte de sei lá, leis e proibições e tal. Eu tava vendo um vídeo hoje do Jonathan Matias, e ele é Matias, né? Eu descobri que a pronúncia é Matias, Jonathan Matias. E ele tava falando, né? Perguntaram para ele sobre quais personagens não existiram na Bíblia. E ele falou a coisa óbvia, né? Que basicamente os personagens do Gênesis são todos assim, alegóricos, né? São personagens alegóricos. Adão e Eva são alegóricos, os filhos são só para justificar a explicação lá, a queda do paraíso, a gente ter vergonha do corpo, a gente sei o que, são explicações etiológicas, né? Aí o Noé, que é para falar, sabe? Tipo, todos esses daí, e ele também fala dos patriarcas, e ele ainda dá uma concessão, ele fala Moisés com certeza o Moisés, como descrito na Bíblia, não existiu, mas ele não bate o martelo dizendo que a pessoa chamada Moisés não existiu. Cara, os comentários são um absurdo. São pessoas falando, quem é ele para dizer que não existe? Então, como sabemos a genealogia de Jesus na Bíblia? Eu falei, gente, não sabemos. Tá lá colocada, mas a pessoa pode ter falado qualquer coisa. Posso colocar lá, a pessoa que escreveu podia colocar lá, sei lá, Tiririca e incluir. Ainda usaram até a tragédia pessoal do Jonathan, né, que perdeu o pai faz pouco tempo, né, e dizendo, ele perdeu o pai, agora tá falando merda. Cara, na boa. Ele está sendo antibíblico. Nunca, ele não mudou em nada o posicionamento dele com relação às coisas. Eu acho isso muito triste, porque o Jonathan sempre foi um cara que conseguiu driblar essa coisa dos fanáticos religiosos e eles aproveitavam para ter aprendizados no canal. Agora, o problema é, enquanto ele está falando o que eu gosto, vai até X. Ou então, enquanto ele está falando o que eu não gosto, mas eu não percebo, porque eu não fui esperto o suficiente para perceber o que ele está dizendo, aí ok. Quando ele é direto e objetivo em dizer que tal personagem bíblico não existiu, aí é um absurdo, ele está me agredindo. E isso é uma coisa que eu acho muito complicada e que eu vejo que tem a ver com o tipo de abordagem da divulgação científica, né, que eu já abordei várias vezes aqui no canal, em vários vídeos, que é a pessoa que é mais direta, mais, digamos assim, mais demarcativa no que diz respeito à divulgação científica, e a pessoa que ela é mais abrangente, né? E aí, o que acontece? Dependendo da abordagem, né, o público em geral não percebe que está consumindo um material contraditório. Então, dependendo do tipo de abordagem que você faz, por exemplo, para um ensinamento de arqueologia, ou de paleontologia, ou de história, a pessoa pode assistir um vídeo sobre como construíram as pirâmides do ponto de vista científico e um vídeo sobre alienígenas do passado. E na cabeça dela aquilo é igualmente válido. A pessoa não percebe a diferença. Tá? Isso é completamente assim. Tinha um monte de pessoas que assistiam o Átila e assistiam o Você Sabia. E na cabeça delas não viam diferença na essência do que era dito, na forma como era produzido, e inclusive nas contradições. A pessoa não percebe. Por quê? Porque é um entretenimento que ela está tendo e aquilo está sendo colocado de maneira light o suficiente para a pessoa não perceber que a sua própria crença ou fé ou aquilo que ela defende está errado. Agora, eu, por exemplo, eu chego e falo: olha, isso aqui tá errado. Isso aqui não existe. Isso aqui não tá certo. Eu falo isso não é para agredir as pessoas, não é tipo, isso aí você tá errado, lero, lero, trouxa. Não, tô falando, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não existe. Isso aqui é uma bobagem. E as pessoas entendem isso de maneira muito ofensiva. Agora, pelo menos, elas entendem. Eu chego e falo assim: olha, isso aqui é uma bobagem. É um absurdo esse cientista falando isso. Eu falei: não sou eu que tô falando. Não sou eu que estou falando, são os artigos, é a ciência. Então,
é deixar claro para a pessoa que aquilo que ela está defendendo não está tendo respaldo na ciência. E não simplesmente tipo, olha, a ciência diz isso. Ah, tá bom. É deixar óbvio para a pessoa, com todas as letras, porque na verdade, se você deixar subentendido, a pessoa não entende. Você tem que chegar e falar assim, não, é isso. Então o Jonathan, ele faz esse canal dele falando sobre a versão mais academicamente acurada da Bíblia há muitos e muitos anos. Eu assisto ele há muito tempo. Ele chegou a fazer um vídeo falando de maneira muito clara que o começo da Bíblia é claramente uma visão terraplanista. Não terraplanista, tipo, da borda de gelo da Antártica, que ninguém naquela época sabia. Mas é uma visão de terra plana, no sentido de que aquela área que eles conheciam do mundo, para eles era plana e que tinha uma abóbada em cima. Isso daí tá muito claro você lendo o Gênesis. E outros trechos da Bíblia também, tá? Obviamente que aí, quem é cristão, que dê um jeito de interpretar isso daí de uma maneira que não fique contraditório. Eu não sou cristão, não sou eu que vou fazer isso. Agora, ele fez um vídeo sobre isso e eu não vi quase nenhuma pessoa xingando ele. Eu vi pessoas discordando, mas não xingando. Sabe? Por quê? Porque ele nunca abordou de uma maneira muito determinista essas coisas. E ele nunca fez isso. Agora, nesse corte de live, em que a pessoa fez uma pergunta objetiva e ele respondeu de maneira objetiva, a galera tá ofendidíssima. Sendo que, porra, é uma coisa meio óbvia, entendeu? Então, eu acho que isso daí só gera confusão nas pessoas. Gera confusão. Sabe, uma vez eu tava conversando com uma mulher, ela era evangélica não, ela era protestante, mas não das vertentes pentecostais, não pentecostais, ela era protestante histórica, e por algum motivo ela veio perguntar da minha área de atuação, na verdade era importante para aquele contexto, né, que eu tava interagindo com ela, que ela perguntasse da minha área de atuação. E ela tava maravilhada com as coisas que falava com relação aos fósseis, a paleontologia e etc, tal, né, porque, enfim, ela era a dona da casa que ia receber um grande paleontólogo e tal. E aí ela estava super interessada, consumindo. E aí, em determinado momento, ela chegou e fez uma pergunta muito óbvia de alguém que era muito instruído do ponto de vista intelectual, só que não tinha tido nenhum tipo de conhecimento em relação à evolução, porque ela foi criada dentro da igreja. E era uma mulher de mais de 50 anos. E isso daí faz muito tempo. Então eu tava com, sei lá, tava longe de ter 30. Então, tipo, imagina a diferença de idade, né? E aí ela chegou e falou assim: e o lance da Arca de Noé? Quando foi? Cara, não tem como dourar a pílula nessas horas. Eu cheguei e falei assim: então, a Arca de Noé é uma alegoria, né? É uma história que era como se explicava, sei lá, enfim, é uma história do passado, não era nada que aconteceu. Cara, aquilo foi um choque para ela de uma maneira muito, sabe? Agora não tem como eu chegar e falar assim, então, o Noé subiu no telhado, sabe? Não tem como você chegar e falar, olha, veja bem, ó, o Noé subiu no telhado. Olha, você tem que ser direto, tem que ser objetivo. Olha, não aconteceu. Isto é uma história, isso é uma lenda, enfim, é um conto. Que não tem como você ler de maneira literal frente às evidências que a gente tem. Aquilo foi um choque para ela. E ela não ficou tentando argumentar. Ela ficou meio que em choque, ficou em negação. E eu não sei se ela bloqueou na cabeça dela ou se depois ela foi atrás para ver, para tentar achar. É por isso que eu sou a favor de, para as pessoas que não vão abandonar suas religiões, que já seja ensinado uma maneira conciliatória. Que não é minha função. Minha função é explicar a ciência. Né? A maneira conciliatória quem tem que vir é dos teólogos, é desse pessoal. Já tem que ter um pensamento conciliatório. Porque senão você gera esse tipo de situação, entende? E no caso, como eu falei, era uma exceção à regra. Era uma mulher com muito dinheiro, muito instruída, e que entrou em choque com aquilo que foi dito, mas em nenhum momento ela tentou questionar a minha expertise, né? Porque eu já tinha mestrado concluído e estava no doutorado. Ela em nenhum momento quis questionar a minha expertise naquilo que eu sabia. Então ela só ficou em choque de tipo, porra, sabe? Aquilo foi uma coisa complicada. Então, para mim, fazer uma réplica da Arca de Noé. E a réplica da Arca de Noé ainda é menor dos problemas, porque se for um cara, sei lá, um velho da van da vida que tá financiando, e a prefeitura que tá cedendo espaço, não sei o que, a prefeitura cedeu espaço, já fico puto, mas aí é problema da prefeitura lá de
Alpinópolis, nem conheço essa cidade. Sabe, tipo, aí tudo bem, vira que nem os museuzinhos local lá, é que vai ter peregrinação dos adventistas, mas tudo bem, vira uma coisa assim. Isso, pra mim, é o de menos. O que eu vejo problemático, por exemplo, é você ter uma sessão de literatura infantil nas livrarias que metade da sessão é só Arca de Noé. Eu tinha um livro quando era criança de Arca de Noé. Mano, a Arca de Noé é sobre Deus matando toda a humanidade e 99% da fauna e flora afogado. Desde quando isso é uma história pra criança? Ah, mas é porque tem bichinho. E o pessoal me deu aquilo lá justamente porque eu sempre gostei de bicho, né? Então, tem uns animaizinhos subindo de dois em dois. Ah, porra, puta que pariu, é uma história atroz. É uma coisa horrível. Você imagina todo mundo morrendo afogado, aí depois aqueles presunto boiando, assim, tudo inflado. Ai, cara, nossa, horroroso. Horroroso. E aí o pessoal coloca como um troço fofinho. Ai, que fofinho, morreu todo mundo. Cara, não é assim. E principalmente, não é que nem a história da Chapeuzinho Vermelho, que nem a história dos Três Porquinhos, que nem a história da Branca de Neve, que eu ouvia quando era criança, achava legal pra caralho, gostava de ouvir, achava interessante, queria que contasse mais histórias, mas eu sabia que aquela história era ficcional. As pessoas colocam para crianças histórias da Arca de Noé como sendo literalmente a verdade. E isso é problemático. Imagina que você ensina para uma pessoa que a Branca de Neve existiu de verdade, que, sei lá, Chapeuzinho Vermelho existiu de verdade, que lobos conseguem comer pessoas inteiras, sabe? Sem mastigar, e que se você abre a barriga do lobo, sai uma pessoa inteira viva. Sabe? Imagina que você ensina para as pessoas que, sei lá, enfim. Bom, a gente faz isso com o Papai Noel, né? Mas em algum momento fica meio óbvio que o Papai Noel não existe, né? Então, sei lá, isso me soa problemático. Me soa problemático e. eh, E se eu falo isso abertamente, e agora eu já falei abertamente, e talvez eu faça um corte disso, o que vai fazer com que isso fique mais óbvio ainda, se eu falo isso, eu sou intolerante. Gente, eu não tô sendo intolerante. Eu acho isso deletério, eu acho isso errado. De novo, eu não tô falando em proibição. Eu não tô falando no Estado vir e falar tá proibido fazer livro da Arca de Noé para criança. Não falei nada disso. Não falei que é para não fazer, sabe, que é para baixar um decreto de lei proibindo. Não falei nada disso. Talvez se eu vivesse num país em que isto fosse um decreto de lei, especificamente porque é algo que eu concorde, eu visse com bons olhos. Mas ao mesmo tempo, né, se você tem um país que tem uma autoridade suficiente para fazer esse tipo de coisa, ele pode ter uma autoridade suficiente para fazer algo que eu discorde e eu não vou ter como reclamar. Então, deixa existir isso daí. Isso é um direito que as pessoas têm de fazer um livrinho privado sobre a Arca de Noé e distribuir na igreja, ou colocar na sessão infantil de livro, ou fazer uma porra de uma Arca de Noé gigante lá gastando um dinheiro inútil, né? Gastando um dinheiro de forma inútil. Faz. Só que eu acho isso deletério, eu acho isso negativo para a sociedade, eu acho isso prejudicial para a ciência como um todo. E assim, enfim, e eu acho isso problemático. Eu acho que é uma normalização que não deveria acontecer. Posicionamento meu. Não vejo isso como uma intolerância, vejo isso como um pensamento frio e racional daquilo que eu enxergo. E aí o que me deixa puto é, eu até consigo entender que vem alguma pessoa, sei lá, que seja um evangélico, ou que seja um conservador de direita, ou pastor, etc e tal, e critique meu posicionamento. Eu consigo entender. Eu acho que é papel dessa pessoa criticar meu posicionamento. Se amanhã o Iago grava um vídeo me refutando, beleza, é o papel do Iago. Ele tá lá como teólogo, como pastor, etc, etc, falando isso daí. O que eu fico puto é que vai aparecer gente aqui de esquerda, ou progressista, ou caramba quatro, falar que, não, Pirula, veja bem, você não tá interpretando as coisas. Ah, não, mas esse tipo de coisa é você querendo ser cientificista. E aí, para essas pessoas, eu mando tomar no cu. Já estou me adiantando a uma crítica que nem veio, mas é que eu sei que vai vir. Tá dito. Tá dito. Vamos lá. E o Justiniano Meyer fez outra pergunta em relação a isso. Ó. Já para continuar, talvez faça o mesmo corte. O tema criacionismo cabe no diálogo porque se trata de uma doutrina na definição como conjunto de crenças e dogmas da fé cristã.
Diferente de evolucionismo, que é uma teoria, assunto que perde sua relevância na largada. Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer, Justiniano, mas a relevância existe enquanto existem pessoas que estão teimando que isso é verdade do ponto de vista científico. E querem fazer leis proibindo o ensino de evolução, ou querendo ensinar em conjunto, junto com a ciência e essas coisas. Esse é o termo, entendeu? A partir desse ponto é relevante, sempre é relevante. E é uma pena que seja, porque a gente não está discutindo aqui o mito de criação muçulmano, o mito de criação hindu, o mito de criação iorubá. A gente está discutindo o mito de criação cristão, judaico-cristão, mas principalmente por causa dos cristãos, só por uma questão de fundamentalismo religioso. E, né, obviamente, como sempre, desde o começo, uma questão política também. Vamos lá. Marcos, de novo. Alguns criacionistas dizem que todas as evidências de evolução foram feitas pelo demônio que Deus permitiu para testar a fé dos humanos. O que acha? Eu acho que se eles se limitassem falando isso, estava ótimo. Porque aí isso não existe resposta científica, não são eles tentando explicar e argumentar de maneira científica, eles estão deixando a nível da fé. E aí quem quiser ir correr atrás das evidências, que corra. Eu acho ruim? Acho péssimo. Acho uma bosta? Acho uma bosta. Mas, você não vai comer meus fios, né? Seu puto. Não, sai daí, você vai comer meus fios. Sai, 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 sai. Não, não, não. Ai, meu Deus. Sai. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Não come meus fios. Isso. O que foi? Vem cá, sobe aqui. Vem. Opa. Ai, que lindo você. Não quer, não quer. Enfim. Então eu acho que é isso. Agora, eu fico com mais raiva é quando tentam usar argumentos científicos para descredibilizar sabe, para falar que tal coisa está errada, sabe? Quando tentam colocar um verniz de ciência por cima. Dizer que foi o diabo que colocou e Deus está testando a fé da gente, pelo menos é uma explicação que fica na alçada da religião. E aí, paciência, né? Aí não tem o que fazer. Então eu ficaria feliz se eles se limitassem a fazer isso.